Gente, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Viterbo e hoje a gente vai analisar um pouquinho da prisão da Carla Zambelli, tá? Para quem não sabe, a deputada Carla Zambelli um processo no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, ela tem mais de um processo, mas o que aconteceu foi que ela foi condenada em um desses processos que era sobre a invasão do sistema do CNJ, tá? Com um hacker Walter Delgatti, se eu não me engano é o nome dele, ao sistema do CNJ, tá? E ela foi condenada nesse processo a 10 anos de prisão, se não me engano, 8 a 10 anos de prisão, se não me engano. E aí o que aconteceu? Ela saiu do país, ela fugiu do país antes da sentença transitar em julgado, tá? E por que é importante a gente falar que a sentença não transitou em julgado? Porque quando ela saiu do país, antes dela sair, os advogados dela entraram com embargos de declaração. E o que é isso? Isso é um recurso para quando existe alguma obscuridade, alguma contradição, alguma coisa que não está clara na sentença, né? E esse recurso ele é dirigido para o juiz que prolatou a sentença, tá? Só que ele pode influenciar na decisão, por exemplo, ele pode apresentar uma contradição que o magistrado entenda, pô, errei aqui, então vou mudar. Só que quando ele muda, ele, por exemplo, muda a pena ou inocenta a pessoa de alguma coisa que ele tinha condenado, entendeu? Isso adianta, é um recurso válido, ele é direcionado para o juiz que prolatou a sentença, mas dependendo do que você argumenta, isso pode modificar a sentença. Então, por exemplo, quando você expõe uma contradição ou quando você expõe que o juiz se omitiu em alguma parte, ele não apreciou algum pedido seu, alguma coisa que você expôs naquele processo, isso pode gerar uma mudança na sentença. E por que isso é importante, gente? Porque, como eu disse, ela foi condenada, tá, à prisão por um julgamento do Supremo Tribunal Federal, só que ela impôs esse recurso, esse embargo de declaração, tá? Então, esse recurso impede o trânsito em julgado, entenderam? E o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal, diz que os parlamentares do Brasil, depois da diplomação, né, assim, basicamente quando eles começam a ser deputados e senadores, eles só podem ser presos se forem presos em flagrante por crime inafiançável, tá? Crime inafiançável, gente, é diferente de uma hipótese de não aplicação da fiança, tá? São coisas diferentes, tá bem? E, claro, né, ele pode ser preso por crime inafiançável, e aí quando a gente faz uma interpretação que a gente diz sistemática da Constituição, é óbvio que ele pode ser preso também quando tem uma sentença transitada em julgado, porque senão né, ele nunca seria preso. Então, é isso, as hipóteses são essas, tá? Não cabe outro tipo de prisão. Ou é prisão em flagrante por crime inafiançável, ou é uma prisão por uma condenação transitada em julgado. E aí vamos lembrar, a sentença da Zambelli não transitou em julgado. O que aconteceu foi que quando ela fugiu do país, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, né, o órgão do Ministério Público, assim, da mais alta instância, pediu a prisão preventiva dela. Isso vai contra o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, gente. É contra, simplesmente contra. O artigo diz, é bem claro, não cabe prisão de parlamentar depois da diplomação se não for por crime inafiançável. Ponto. Tá? O artigo não coloca uma exceção, não, pode se for uma prisão preventiva, não sei o que, não sei o que. Não coloca isso. E aí, né, vem o Reinaldo Azevedo, que eu estou colocando aqui, né, e diz o seguinte: não, vocês estão errados. É legal, sim, a prisão da Carla Zambelli, a decisão do ministro Alexandre de Moraes é legal. O Reinaldo sempre concorda com o Moraes, né? Sempre, independente do que o Moraes faça. Se o Moraes chutar um idoso na rua, o Reinaldo vai perguntar o que o idoso fez, né? Vamos ver o que ele disse. Zambelli e a oposição falam bobagem sobre a preventiva. Meu Deus do céu. O que foi que disse esta pensadora do direito? Vai. Carla Zambelli afirmou hoje em nota que a decisão do ministro é ilegal, inconstitucional e autoritária. Na manifestação enviada à imprensa, a parlamentar questionou a decisão monocrática de Moraes, dizendo o seguinte: nossa Constituição é clara, um deputado federal só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. Nada disso ocorreu.
Ainda assim, um único ministro decidiu de forma monocrática rasgar o devido processo legal, ignorar a imunidade parlamentar e violentar a democracia. A deputada diz que a determinação não vai impedir que ela continue o que ele chamou de denúncias. Precisa saber que no Brasil, ministros do Supremo agem como imperador. Uau! Eu vou adiantar um pouquinho, tá? Já coloquei numa velocidade mais rápida, mas vou adiantar um pouquinho para a gente poder entender. Eu gosto de agir como imperador, um dos imperadores. É uma bobagem. Sim, o artigo 53 da Constituição, depois da diplomação, o deputado ou senador não pode ser preso senão em flagrante delito, de crime inafiançável. E ainda assim, em 24 horas, a prisão tem de ser submetida ao pleno da respectiva casa. Ó, então ele já está citando o artigo 53 que eu falei para vocês, tá? Ele sabe da existência desse artigo 53. E ser aprovada por maioria absoluta. Está lá? Está. Está se falando de prisão ali, em flagrante e tal. Eventualmente uma prisão preventiva sem ter uma ação, sem ter uma condenação. Aqui se trata de condenação. Gente, eu vou... Como o Reinaldo fala que quem diz o oposto é burro, não sei o que e tal, eu vou usar os mesmos termos, tá? Esse quadrúpede aqui, ele simplesmente não entende que quando você entra com um recurso, isso impede o trânsito em julgado. Inclusive, o ministro Zanin marcou o julgamento dos recursos da Zambelli, se eu não me engano, para sexta-feira agora, dia 6/6. Então não tem trânsito em julgado da sentença dela. E aí o Reinaldo vai querer falar, não, isso não é prisão preventiva porque já houve a condenação. Mas o PGR foi bem claro em pedir a prisão preventiva. Ainda disse que isso não é antecipação da pena, porque a preventiva você não pode utilizar ela, né, para que a pena seja cumprida de forma antecipada, né, óbvio. A preventiva tem uns requisitos bem claros lá no Código de Processo Penal. E a PGR pediu a prisão preventiva porque ela saiu do país, tá? E aí, prestem atenção nisso. Não teve cometimento de crime nessa fuga, tá? Então, o artigo 53, parágrafo 2º, está sendo desrespeitado, porque não houve crime inafiançável, não houve flagrante de crime inafiançável. Ela fugiu, tá? Ela saiu do país e o PGR pediu a prisão preventiva. E quando ele pede a prisão preventiva dela, ele não cita nenhum crime que ela tenha cometido que dê razão a esse pedido. Mas vamos continuar aqui. Ela já está condenada. Ela já está condenada. Teve trânsito? Teve trânsito? E ela fugiu para não cumprir a pena, para que a lei penal não se cumprisse. Portanto, não se aplica, obviamente, o artigo 53 nesse caso. Por que não? Teve trânsito em julgado da sentença penal, Reinaldo? Teve? Mas é uma besteira de uma burrice tão formidável. Mas, claro, vamos alimentar as redes e tal. E o curioso é que a oposição fez uma nota, né? A liderança da oposição na Câmara, o Judiciário, que hoje é artilheiro, a presidência da Câmara dos Deputados, a figura do Gomão. Daí a razão da prisão preventiva. Tem de tornar sem efeito a decisão do Supremo. Vai ver que é isso. Ela está condenada. Daí a razão da prisão preventiva. Não, Reinaldo, pelo amor de Deus. Prisão preventiva, preste atenção. Prisão preventiva não é para antecipar a condenação, o cumprimento da pena da condenação. Isso é ilegal. Ah, ela está condenada, então a prisão preventiva foi para isso. Isso é burrice, Reinaldo. Não existe isso. Não existe. Tanto que a PGR nem fundamentou nesse sentido que você está falando. Você está inventando coisa. Ó, vamos lá. Entende? Não foi uma prisão em flagrante. Ali, de um crime não de um crime afiançável. Não foi isso que aconteceu. Condenação. Transitou em julgado essa condenação, Reinaldo? Transitou em julgado, Reinaldo? É muita besteira junta. Agora vou mostrar para vocês
Agora eu vou mostrar para vocês o pedido aqui da PGR, tá? Vou mostrar para vocês o pedido da PGR. Deixa eu catar aqui. Ó, essa aqui é a decisão do Moraes, tá? Essa aqui é a decisão do Moraes. Carla Zambelli, papapá, anunciou, decido que, não sei o que, vamos lá. A ré ainda condenada afirmou ainda que adotará o mesmo modus operandi de Eduardo Bolsonaro. Pá. Vamos lá. Olha, vejam, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da decretação da prisão em razão da fuga do distrito da culpa, quando demonstrada a pretensão de se furtar a aplicação da lei penal. Isso aqui, gente, serve para qualquer um que não seja um parlamentar, tá? Vamos lá. No caso de Carla Zambelli e Salgado Oliveira, é inequívoca a natureza da viagem à Europa para fugir e tal. A condenação se refere às condutas criminosas da ré no sentido de atingir instituições brasileiras do Estado Democrático do Direito, PPP, popó. Ó, percebam também uma coisa, o Moraes não cita aqui nenhum artigo da lei, zero, tá? Porque se ele citar um artigo, gente, é claro que ele vai ser contraditado pela própria Constituição, então não vale a pena citar artigo. Vamos lá. Aqui ele cita, olha, o parecer da Procuradoria da PGR. A prisão preventiva é uma medida de última ratio que requer a observância dos artigos tais do Código de Processo Penal, vejam aqui. Na linha da jurisprudência da Corte, o Poder Judiciário dispõe de competência para impor aos parlamentares, por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o artigo 319 do Código de Processo Penal, seja em substituição da prisão em flagrante delito por crime inafiançável, por constituírem medidas individuais e específicas menos gravosas. Prestem atenção, o artigo 319 do Código de Processo Penal apresenta ali algumas medidas que são que a gente chama de medidas cautelares diversas da prisão, tá? E que de fato o Supremo Tribunal Federal já decidiu que ele pode fazer isso contra parlamentares, mas que isso depende de confirmação do Congresso Nacional, tá? Se eu não me engano, da casa que o parlamentar é originário, tá? Então, por exemplo, se isso teve agora no caso do Chiquinho Brazão, tá? Lá do caso Amarelli do Chiquinho Brazão. O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão do Chiquinho Brazão, do deputado Chiquinho Brazão, por obstrução de justiça, tá? Então, isso foi um crime em flagrante, tá? Um crime em flagrante. Isso é crime inafiançável? Não é, tá? A lei diz o que é crime inafiançável. Tecnicamente, essa decisão do Chiquinho Brazão está completamente errada. E ele fez o STF fez a mesma coisa no caso do Delcídio, tá? No caso do Daniel Silveira, tá? Então, assim, são hipóteses em que o STF alargou ali a possibilidade de chamar, de definir, né, os crimes inafiançáveis. E aí ele diz o seguinte, o PGR agora, né, o Paulo Gonet. Não, a PGR, o STF pode sim decretar medidas cautelares contra os parlamentares. Até aí tá ok, até aí concordamos. Só que aí depois ele diz o seguinte, admite-se ainda, tá aqui, ó, admite-se ainda a hipótese de prisão preventiva excepcional, quando patente a razoabilidade e proporcionalidade para a decretação da custódia, no sentido de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, como no caso dos autos. Tá, Gonet? Cadê a jurisprudência disso daqui? Cadê o dispositivo legal que fundamenta isso daqui, Gonet? Você não cita. Sabe por quê? Porque não existe. O que você coloca aqui, ó, com a impossibilidade de fiança prevista no artigo 324, inciso 4º do CPP. Você diz o seguinte, Gonet, prisão preventiva pode ser aplicada aos parlamentares porque a hipótese de garantia da instrução criminal, hipótese de prisão preventiva, é uma hipótese que não pode ser aplicada a fiança. É o que diz o artigo 324, inciso 4º do CPP. Tá? Logo,
Logo, se não cabe a fiança na hipótese de prisão preventiva, logo isso seria inafiançável, logo dá para prender o parlamentar. Só que o 324, inciso 4º do CPP, ele diz apenas que não cabe fiança nas hipóteses de prisão preventiva. Ele não qualifica nenhum crime inafiançável. Por isso que eu falei para vocês que era importante a diferença. Tá? Artigo 324, inciso 4º do CPP. Não cabe fiança nas hipóteses... Estou fazendo aqui um apanhado, um resumo. Não cabe fiança nos casos de prisão preventiva. Tá bem. Mas isso é crime inafiançável? Dizer isso é um crime inafiançável? Não é. Então, Gonê, isso aqui você tirou da sua cabeça. Tá? Mas vamos continuar aqui na decisão do ministro. Essas circunstâncias autorizam, portanto, o afastamento excepcional das garantias de pipipi e popó, permitindo a decretação da prisão da ré condenada, bem como a adoção de medidas aptas a cessar a ameaça de lesão a direito e garantir a aplicação da lei penal, com bloqueio de contas bancárias, etc. e tal. Então, fez uma confusão aqui, porque a ré está condenada, mas ela não transitou em julgado. Tá? Independente de que o processo seja originário no Supremo Tribunal Federal, isso não confere a hipótese de prender a pessoa antes do trânsito em julgado. Tá? Isso é ilegal. Diante do exposto nos termos do artigo 21 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ele diz o seguinte: decreta a prisão de Carla Zambelli. Vejam que aqui ele não fala assim, decreta a prisão preventiva de Carla Zambelli, porque ele sabe que não pode fazer isso pela lei, né, pela Constituição. Então ele deixou meio que deixou meio que assim, pairando no ar aqui, decreta a prisão. Por quê? Porque foi condenada ou porque era prisão preventiva? Ele meio que deixa no ar. Determina o bloqueio dos passaportes, em nome da Carla Zambelli, dos vencimentos, beleza, das contas bancárias. Só que aqui tem uma coisa também que eu achei bizarra, que determina as empresas Meta, LinkedIn, não sei o que no prazo de 2 horas procedam ao bloqueio dos canais abaixo discriminados, sob pena de multa diária de R$100 mil. É sempre essa pena de multa diária de R$100 mil, tá? Independente de quem seja o réu, independente do que se esteja acontecendo, pode ser um roubo de pirulito ou pode ser o assalto a um banco central. O ministro Alexandre de Moraes sempre bota essa multa de R$100 mil. Tá? E veja, multa diária de R$100 mil. Mas vamos lá. E aí que ele elenca várias contas aqui que ele quer o bloqueio. O problema é que ele coloca aqui, ó, Instagram, João Zambelli. João Zambelli é o filho da Carla Zambelli. Por quê? Por que tem que bloquear o perfil do Instagram do filho da Carla Zambelli? Vamos ver qual que é a justificativa. Nenhuma. Olha só que maravilha. Então, o moleque, que é se não me engano, acho que é menor de idade. O moleque tá lá no Instagram dele, bloqueado pelo ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque a sua mãe saiu do país porque sei lá o que lá. Mas e eu? O que eu fiz? Não, você é filho dela, então bloqueia também. Assim, é inacreditável, né? E aí pediu a inclusão, né, da Carla Zambelli na Interpol, e é isso. Então, gente, é só para demonstrar o seguinte. Primeiro, o Reinaldo Azevedo não tem a menor ideia do que ele está falando. Ponto. Tá? A menor ideia. Ou ele sabe o que é prisão preventiva, ele sabe que não pode ser preso antes, o parlamentar não pode ser preso antes do trânsito em julgado. E aí está sendo. Ele está se equivocando de uma forma proposital, para você gentil aqui, ou ele simplesmente não sabe o que é uma prisão. Que é o que eu acredito. Ele não tem ideia do que é, da diferença de uma prisão preventiva para uma prisão de trânsito em julgado. Né? Eu só posso crer isso, porque assim, a Constituição é claríssima, e aqui o pedido da PGR e a decisão do ministro Alexandre de Moraes, tudo leva a crer, né, tanto o pedido quanto a decisão, que ela ocorreu por causa da fuga. Se ela ocorreu por causa da fuga e não por causa da condenação, então isso é uma prisão preventiva. Se ela é uma prisão preventiva, ela é ilegal por causa de uma coisinha chamada Constituição Federal. É isso, gente. Até a próxima.